Olá, engenheiros! Estamos disponibilizando para vocês uma videoaula gratuita sobre conceitos básicos iniciais das instalações elétricas, do nosso curso online 2B Civil. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, visite o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais! Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Eu sou o professor Diego Ribas, eu sou engenheiro civil e eu vou conduzir vocês agora nesse módulo de instalações elétricas. Então, primeiramente, o guia da aula compreende no objetivo de compreender os princípios básicos de uma instalação elétrica residencial. Então, o que é que vai ser abordado? A abrangência da ABNT-NBR 5410 de 2004, que é o que norteia as instalações elétricas de baixa tensão. Nós vamos falar das grandezas utilizadas na instalação elétrica, dando uma ênfase mais na potência, e vamos falar também sobre previsão de carga. Então, qual é a abrangência da NBR? Ela estabelece condições de segurança e bom funcionamento de uma instalação elétrica. Então, ela vai se aplicar a instalações elétricas de edificação independente do seu uso, se é comercial, se é residencial e por vezes até industrial. Então, ela se aplica também a trailers, campings e instalações análogas, e se aplica também a instalações temporárias, como canteiro de obras, feiras e locais semelhantes. Então, quais são os limites dessa abrangência da 5410? Em circuitos de corrente alternada, a alimentação tem que ser sobre tensão menor do que 1000 volts e uma frequência menor do que 400 Hz. Em circuitos de corrente contínuas, alimentados sobre tensão menor ou igual que 1500 volts. Então a gente vê que na corrente contínua a abrangência de tensão dela é um pouquinho maior. Além disso, ela também fixa parâmetros para linhas elétricas fixas de sinal, que são sinais de telefone e TV a cabo. Então, a norma não se aplica a veículos automotores, não se aplica a instalações de embarcações e aeronaves, instalações de iluminação pública, redes públicas de distribuição, instalação contra queda de raios, essa é uma norma bem específica de SPDA, e instalações em minas. Então, nenhuma dessas que a gente se referiu aqui são instalações em edificações. Vamos lá. Então, vamos ver agora as grandezas utilizadas na instalação elétrica. Basicamente, nós vamos tratar de 3 grandezas, que são a corrente elétrica, que nada mais é do que o fluxo de elétrons dentro de um condutor, medido em amperes. Nós vamos ver a tensão, que é como se fosse uma força que impulsiona os elétrons, gerando a corrente elétrica, e é medida em volts. E potência elétrica. E nós temos que dar uma atenção especial à potência elétrica, porque ela pode ser medida com 3 unidades diferentes: o volt-ampere, o watt e o volt-ampere reativo. Como é que essas potências de medida diferente elas se relacionam? Nós vamos ver agora. A gente sabe que a potência é o produto da tensão pela corrente. E essa potência, que é o produto direto da tensão pela corrente, ela é chamada de potência aparente. Então, a potência em watts, que a gente conhece, que é o que vem nos manuais dos aparelhos, ela é a potência ativa. Ela nada mais é do que a parcela da potência aparente efetivamente transformada em trabalho, transformada em iluminação, transformado em calor e transformada em movimento. E tem também a potência em VAR, que é o volt-ampere reativo. Ela é a parcela da potência transformada em campo magnético que é necessário para alguns aparelhos específicos funcionarem, como lâmpadas que precisam de reator e motores elétricos. Então, essas potências, como é que elas se relacionam? Elas se relacionam através do famoso triângulo das potências, onde a potência aparente é a hipotenusa e os 2 catetos são a potência ativa e a potência reativa. Como que interessa a gente é a potência ativa em relação à potência aparente? Se a gente tirar o cosseno desse triângulo em relação a esse ângulo φ, a gente acha que o cosseno de φ é a potência ativa sobre a potência aparente. Então, a potência ativa que a gente quer é a potência aparente vezes esse cosseno de φ. Então, dessa maneira, fica fácil perceber que o cosseno de φ é a porcentagem de potência aparente que se transforma em potência ativa. Um detalhe. Se a questão falar que o aparelho é puramente resistivo, você de cara vai colocar que esse cosseno de φ é igual a 1, que o fator de potência desse aparelho é igual a 1. Aparelhos resistivos são aparelhos que eles não precisam de campo magnético para funcionar. São casos de chuveiros elétricos, são casos de torradeiras elétricas. Geralmente,
aparelhos que geram aquecimento. Então vamos lá, um flashcard para a gente treinar aqui rapidinho. Dado uma lâmpada de LED com potência ativa de 20 watts, o fator de potência já está sendo dado, 0,92, e ligado a uma rede de 127 volts. Então, qual é a corrente elétrica que essa lâmpada vai demandar? Ora, a gente sabe que a gente só pode achar corrente se a gente tiver potência aparente. A questão deu potência ativa, nós temos que transformar essa potência. Então, como é que a gente vai fazer isso? A potência ativa, a potência aparente, nada mais é do que a potência ativa sobre esse fator de potência. Já foi dada a potência ativa, foi dado o fator de potência, nós achamos que a potência aparente é 21,74 volt-ampere. Com isso, nós achamos a corrente dividindo a potência aparente pela tensão e, como resultado, 0,17 amperes. Então, gente, muita atenção nisso. A corrente só vai ser determinada a partir da potência aparente. Vamos seguindo. Vamos falar agora de previsão de carga. Gente, previsão de carga é o assunto que mais cai em concurso público. Então a gente tem que dar especial atenção. Vamos lá. O que é previsão de carga? Previsão de carga é determinar a quantidade de pontos de iluminação e tomada e as suas respectivas potências, as suas respectivas cargas. Vamos lá, para a quantidade. Quantidade de ponto de luz. Para ponto de luz é muito simples. Pelo menos um ponto de luz no teto, sempre comandado por um interruptor na parede. Porém, a gente sabe que há lugares que não é possível colocar pontos de luz no teto, como exemplo de casas que têm telhado aparente. Nesses casos da impossibilidade de colocar um ponto de luz no teto, a norma libera a gente colocar um ponto de luz na parede, que são as famosas arandelas. Vamos lá. Quantidade de tomadas de uso geral. A gente aqui vai separar tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. A gente vai ver a aplicação de cada uma. As tomadas de uso geral são aquelas tomadas que a gente coloca aparelhos e pode tirar esses aparelhos a qualquer momento. É uma tomada que vai servir a cada aparelho. O aparelho não fica fixo naquela tomada. Então, para tomadas de uso geral, a NBR 5410 estabelece o quê? Cômodos ou dependências com área menor do que 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada. Salas e dormitórios independente da área, por mais que tenham menos de 6 metros quadrados, e cômodos ou dependências com áreas maiores do que 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada para 5 metros ou fração de perímetro. Então, continuando. Cozinhas, copas, área de serviço em geral, pelo menos um ponto de tomada independente da área para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. E acima da bancada desses locais deve ser previsto pelo menos 2 pontos de tomada. Para banheiros, no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório, sendo que ele tem que estar distante 60 centímetros do box. E em varandas, previsto pelo menos um ponto de tomada. Então, lembrando, gente, que a norma estabelece sempre quantidades mínimas. Vamos lá. Então, flashcard aqui para a gente. Dado um dormitório residencial de forma retangular, com lados 3 e 4 metros, qual a quantidade mínima de tomadas estabelecida para esse ambiente segundo a NBR 5410? Vamos lá. Tem a área, 3 vezes 4, 12 metros quadrados, maior do que 6, e o perímetro dá 14 metros. Então, a quantidade de tomadas vai ser o quê? 14, que é o perímetro, dividido por 5, perceba que deu 2 e mais uma fração. Então, essa fração conta como mais uma tomada. Se o resultado fosse 2,1, essa fração também contaria como uma tomada. Então, como resposta, nós vamos ter 3 tomadas nesse ambiente. Então, previsão de carga agora para potência dos pontos de luz. Se a área em que eu quero colocar o meu ponto de luz tiver menos do que 6 metros quadrados, será atribuído um mínimo de 100 VA. Sempre olhando a potência. A potência está dada em VA. A norma dá a potência em VA. Não está dando em watts e nem está dando em VAR. Para áreas maiores do que 6 metros quadrados, nós vamos atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada 4 metros inteiros. E para a área externa, não existe critério pela 5410. Vamos seguindo. Agora para tomadas de uso geral. Banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço e locais semelhantes, nós vamos atribuir 600 VA para as 3 primeiras tomadas. Caso esse ambiente tenha mais de 3 tomadas,
vai ser atribuído 100 VA para excedentes. Demais cômodos ou dependências, nós vamos atribuir 100 VA para cada um dos pontos de tomada. Agora, atenção! Esses locais que eu vou ditar agora, hall de serviço, casa de bombas, barrilete e locais semelhantes, eles não são locais dentro da residência, mas eles estão incluídos numa instalação predial. E para esses lugares, nós vamos atribuir pelo menos um ponto de tomada com a potência de 1000 VA. Vamos seguindo. Um flashcard agora aqui para vocês. Deseja-se iluminar uma cozinha de 12 metros quadrados, segundo a NBR 5410. Qual a potência mínima de iluminação para esse ambiente? Então, vamos desmembrar esses 12 metros quadrados de acordo com o que interessa para a gente. Então, pela norma, os 6 primeiros metros quadrados, a gente vai atribuir 100 VA. Para cada 4 metros inteiros, mais 60 VA. Sobrou 2 metros quadrados, que não interessa para a gente. A gente corta esses 2 metros quadrados, então a resposta vai ser o 100 VA dos 6 primeiros metros quadrados e 60 VA de 4 metros quadrados inteiros, resultando uma potência de iluminação de 160 VA. Lembrando, gente, não quer dizer que vai ser só uma lâmpada com 160 VA, mas a potência, o somatório de todas as lâmpadas nesse ambiente tem que dar 160 VA. Vamos seguindo. Agora, previsão de carga para tomadas de uso específico. O que são tomadas de uso específico? São aquelas tomadas que vão ficar fixas em um aparelho, como é o caso de tomada de ar-condicionado, tomada de chuveiro, tomada de geladeira. São aparelhos, são tomadas feitas especificamente para aqueles aparelhos. Então, elas são determinadas de acordo com a necessidade da instalação. Então, deve atender somente a esses aparelhos e a sua potência deve ser determinada de acordo com a potência do aparelho que vai atender, que essa tomada vai atender. E uma observação, os aparelhos devem estar ao máximo de 1,5 metros da tomada de uso específico. E com isso, gente, a gente encerra a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem o curso.